Olá, meus amigos! Mais uma aula, Lei Complementar número 59 de 2001. Lei de Organização e Divisão Judiciárias do belo estado de Minas Gerais. Muito bem, gente. E o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer, uma grande satisfação estar com vocês, nobres colegas, amigos do peito, em mais uma aula, gente. Yes, pura vida, tudo nosso. E antes de tudo, para que não percamos a tradição, vamos aqui à frase do dia, a frase do bem. Qual será a frase do dia? Vamos lá, gente. Opa, aqui. Não deixe que o medo de cair te impeça de voar. Gente, adorei, ó. E aproveito aqui o gancho também, para que não percamos também a tradição, gente. Ó, deixo aqui os meus contatos para que os nobres colegas entrem em contato. E-mail, link para a fanpage e aqui também o endereço do meu site, tá, gente? E não se esqueçam também de se inscreverem no meu canal do YouTube, beleza? Professor Leonardo Torres, tem lá um canal no YouTube. Legal, gente, ó. Então estamos tratando do quê? Estamos tratando aqui do quê, gente? Estamos tratando aqui da Lei Complementar 5901, Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais. Legal, gente. E aula de hoje, nós começaremos aqui, ó. Começaremos aqui a tratar do quê, gente? Então estamos aqui, ó. Aula de hoje. Passaremos a tratar... Aliás, iniciaremos nossa aula tratando aqui, gente, do artigo 52, ó. Artigo 52 da Lei Complementar em questão. De que forma que é organizada a jurisdição, gente? De que forma que é organizado o Poder Judiciário em primeiro grau no Estado de Minas Gerais? Não se esqueçam que a Justiça, nós temos uma Justiça de primeiro grau e uma Justiça de segundo grau. De primeiro grau, nós temos, por exemplo, juiz de direito, que são os juízes singulares, lá o juiz do júri, temos, por exemplo, também lá os juízes dos juizados especiais, cíveis, criminais, e a justiça de segundo grau, gente, são os tribunais. Por exemplo, ó, na esfera estadual, Tribunal de Justiça, na esfera federal, os TRFs, Tribunais Regionais Federais, temos também lá os Tribunais Superiores em Brasília, STJ, TSE e até lá o Supremo Tribunal Federal. Primeiro grau, a grosso modo, juízes de direito, um juiz singular. Legal. Segundo grau, os tribunais. Beleza? E não se esqueça do que, gente? A justiça, nós temos a justiça comum e a justiça especial, tá? A justiça especial, ou as especiais, são sempre federais, do trabalho, eleitoral e também a militar. E a justiça comum pode ser federal ou estadual. O que nos interessa? Justiça Comum Estadual de Minas Gerais. Legal? Muito bem, vamos lá, gente, ó. Em nosso manual caseiro, coloquei artigo 52, vamos tratar aqui da jurisdição de primeiro grau, gente. De que forma que será exercida a jurisdição de primeiro grau em Minas Gerais? Professor, jurisdição, gente, é atividade fim do Poder Judiciário, aplicar o direito ao caso concreto. O Poder Judiciário, desde que provocado, desde que instado a tanto, ele resolve litígios, aplicando o direito a cada caso concreto. Atividade fim do Poder Judiciário, relembrando, atividade fim do Poder Executivo, administração pública. E atividade fim do Legislativo, elaboração de leis e também a fiscalização. Muito bem, vamos lá então, ó. De que forma que a jurisdição, que o Poder Judiciário Mineiro, será exercida em primeiro grau? Vamos lá, gente, ó. Através dos juízes de direito. Então, através do juiz de direito, lá que integram a carreira da magistratura, através deles será exercida aí a jurisdição de primeiro grau. E o que nós notaremos? Gente? Que de acordo lá com o artigo 163 dessa lei complementar, na carreira da magistratura, nós temos lá uma divisão também. O indivíduo ingressa como juiz substituto, depois juiz de direito de primeira instância, depois juiz de direito de segunda instância, depois juiz de instância especial, depois desembargador, tá? Eu vou comentar depois com mais calma o artigo 63, que informa de que forma é organizada a carreira da magistratura em Minas Gerais. Legal? Muito bem. Mas antes disso, vamos lá. Então, artigo 52, ó. A jurisdição de primeiro grau em Minas será exercida através do juiz de direito, legal, através também, gente, cuidado, hein, do Tribunal do Júri, aquele tribunal soberano do povo. Gente, só para relembrar, não se esqueçam.
No Brasil, em regra, a prática de uma infração penal, seja um crime, seja uma contravenção penal, enfim, ela é julgada por um juiz singular, por um juiz de direito, lógico, de competência criminal. Agora, nós temos algumas infrações penais que não serão julgadas por um juiz de direito não, por um juiz togado, por um magistrado não. Nós temos infrações penais que serão julgadas por um tribunal do júri, por um tribunal composto por 7 pessoas comuns do povo, que tem uma decisão soberana. Só para relembrar, gente, quais são os crimes que serão julgados não por um juiz de direito, mas sim por um tribunal composto por 7 pessoas comuns do povo? Os crimes dolosos contra a vida. Então, se for um crime doloso contra a vida, ele será julgado aqui pelo tribunal do júri. Só para relembrar, gente, crime doloso é aquele crime intencional, né? Aquele crime em que o autor do crime ele tem o ânimos, a intenção em praticá-lo. Legal, né? Em alcançar um resultado. Crime doloso contra a vida, que é julgado aqui pelo tribunal do júri, quais são? Homicídio doloso, ok? Instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio. Perfeito. Também o que? O infanticídio. Infanticídio gente, é um crime doloso contra a vida. É quando, por exemplo, a mãe, ela mata lá o seu filhinho sob o estado puerperal, sob influência do estado puerperal, aquela depressão pós-parto. Muito bem. E as demais diversas formas de aborto, na forma tentada ou consumada, também aí serão julgadas pelo tribunal do júri. Tudo bem, gente? Competência dele, crimes dolosos contra a vida. Muito bem. Vamos lá, gente, ó. A lei aqui do juiz de direito, do tribunal do júri, não se esqueçam do que também, gente, que a jurisdição de primeiro grau em Minas Gerais, ela será exercida também pelos juizados especiais. Vamos colocar aqui, ó, pelos juizados especiais. Os antigos juizados de pequenas causas, juizados especiais. Amigos e amigas, não se esqueçam do quê? Não se esqueçam do quê, gente? Juizado especial no âmbito estadual, nesse caso aqui, né, que nos interessa, ele pode ser um juizado especial cível, o famoso JEC, né, para os íntimos. E temos também lá o juizado especial criminal, para os íntimos, o GCRIM. Legal, gente. Não se esqueçam que os juizados especiais cíveis, por exemplo, compete a eles apreciar causas cujo valor da causa não supere até 40 salários mínimos. Legal. E se for uma causa cujo valor não supere até 20, você pode pleitear sem advogado. Então espera um pouquinho. Uma das competências dos juizados especiais cíveis é apreciar causas, litígios, cujo valor da causa não supere até 40 salários mínimos. Legal. E se for uma causa cujo valor não supere 20 salários mínimos, você pode, inclusive, propô-la sem advogado. Interessante, né? Legal. E não se esqueçam que, gente, os juizados especiais criminais são aqueles que apreciam o quê, gente? Eles apreciam o quê? Eles vão julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo. Infração penal de menor potencial ofensivo. Legal? Muito bem. Vamos lá então, gente. Então é isso aí, memoriza, hein? Jurisdição de primeiro grau exercida pelo juiz de direito, pelo tribunal do júri e também pelos juizados especiais. Então, só para aproveitar o gancho aqui, ó. Vamos aqui mudar a cor. Depois verifiquem com calma, lá nas suas horas insulares de estudos. Verifiquem com calma o artigo 55, gente, ó. O artigo 55, inciso 1 da lei complementar. Por quê, gente? Ele vai trazer as competências dos juízes de direito. Gente, por exemplo, ó, juiz de direito da seara criminal, compete a ele, por exemplo, julgar o quê, gente? Crimes e contravenções penais. Exceto, lógico, lá, se for um crime doloso contra a vida. Então, por exemplo, uma das competências do juiz de direito, por exemplo, esfera criminal, ele julga crimes e contravenções, exceto os crimes que são dolosos contra a vida. Professor, uma pergunta, pois não. Qual que é a diferença entre um crime e uma contravenção penal? Gente, primeiro as semelhanças. Tanto o crime contra contravenção penal
são espécies de infrações penais. Pensem assim, ó, a infração penal é um gênero. Quais são as duas categorias? Os crimes e as contravenções penais. A grosso modo, o crime é mais grave, contravenção penal é mais leve. A grosso modo, crime é mais grave, contravenção penal é mais leve. Alguns chamam a contravenção penal de crime anão ou delito liliputiano. Olha que beleza, hein? Contravenção penal para alguns, mesma coisa que crime anão ou delito liliputiano. Beleza, muito bem, gente. Ó, depois verifiquem lá o artigo 74 e seguintes. O artigo 74 e seguintes, por quê? Opa, 74 e seguintes, né? E não 75. Artigo 74 e seguintes, ele vai tratar do quê, gente? Das competências lá do Tribunal do Júri, né? Já sabemos aí quais são. Julgar crimes dolosos contra a vida. Legal. E depois verifiquem lá, gente, lá no artigo 82 e seguintes, lá no artigo 82 e seguintes, o que, gente? As competências dos juizados especiais, sejam eles cíveis ou criminais. Beleza? Muito bem. Gente, outro artigo importantíssimo também que eu já comentei aqui, ó, o artigo 55. Vamos lá. Que é fundamental que você memorize, tá? Vou dar uma pincelada aqui, gente, vocês aí com mais calma em casa, vocês irão aprimorar, se aprofundar nos estudos. Ó, coloquem aí. Quais são as competências, então o que compete, o que cabe, né? Quais são as competências do juiz de direito? Quais são as competências do juiz de direito? Gente, são várias competências, eu irei analisar com vocês algumas, tá? Sem esgotá-las. Então, artigo 55, super importante, vamos aqui analisá-lo, item por item. Quais são as competências do juiz de direito? Legal? Vamos aproveitar o gancho aqui, ó, venha comigo. Artigo 55, gente, são várias competências, inúmeras. Vamos aqui analisar algumas delas sem esgotá-las. Eu não tenho tempo hábil. Dependerá muito mais de você do que de mim. Aqui é apenas uma orientação direcionada, beleza? Vamos lá então. Por exemplo, aqui, gente, ó, sacando algumas, tá? Vamos colocar aqui um realce. Vamos aqui mudar a cor do realce. Vamos colocar aqui um laranjinha. Por exemplo, ó, compete aqui ao juiz de direito. Inciso 1. Processar e julgar. A linha A. Crime ou contravenção dentro de sua atribuição. Sabemos que tanto crime quanto a contravenção são espécies de infração penal. Beleza? De outro exemplo aqui, ó. Compete ao juiz de direito julgar uma causa civil, a fiscal e a proposta por autarquia. Então espera um pouquinho. Também caberá ao juiz de direito julgar causas cíveis, causas fiscais e também as ações propostas por autarquias. Espera um pouquinho, professor, espera um pouquinho. O que é uma autarquia? Gente, autarquia, não se esqueçam, é uma entidade da administração pública indireta. Por exemplo, na esfera federal, temos o IBAMA, é uma autarquia federal. Nos estados temos autarquias. Nos municípios temos autarquias. São entidades que têm autonomia, têm personalidade jurídica própria. Legal? E, por exemplo, de acordo com essa lei, se for uma ação proposta por autarquia, inclusive, é de competência aí do juiz de direito. Beleza, gente? Outro exemplo aqui, ó, a linha F, tá? Vou pular aqui algumas, tá, gente? Por exemplo, ó, compete aqui ao juiz de direito julgar a vacância de bem na herança jacente. Não entendi, professor. Julgar a vacância de bem na herança jacente. Gente, cuidado por quê? O que é uma herança? O que é uma herança jacente cujos seus bens serão julgados como vacantes? A vacância na herança jacente. Amigos e amigas, muito cuidado por quê? Muito cuidado por quê, gente? Em algumas situações, o indivíduo falece, ele não deixa herdeiros, ou se existem, são desconhecidos. O último caminho desse procedimento todo é a declaração de vacância da herança. Quando o indivíduo ele falece, não deixa herdeiros, ou se existem, eles são o que eles são desconhecidos. Legal, gente? Ocorrerá um procedimento aí de jurisdição voluntária, em que no primeiro momento o juiz ele declara a herança jacente e no futuro vacante. Professor,
E para quem se reverte aí, se revertem, aliás, os bens de uma herança vacante, né, que é a última fase do procedimento? Se revertem ao município onde se encontrarem. Os bens de uma herança vacante, eles se revertem ao município onde se encontrarem, lógico, exceto se forem bens da União. Muito bem, vamos prosseguir aqui, gente, ó. Mais um outro exemplo, aqui, ó, inciso 4, por exemplo, ó, inciso 4. Compete a juiz de direito executar sentença ou acórdão em causa de sua competência ou do juiz criminal que condena a indenização civil. Então espera um pouquinho. Cabe ao juiz de direito executar sentença. Calma lá, sentença é a decisão judicial, né, de um juiz de primeiro grau que põe fim ao processo. E o acórdão, gente, o acórdão é como se fosse uma sentença de um tribunal. Então, por exemplo, ó, propus uma ação judicial. A ação foi improcedente. Perdi, diabos. Eu vou recorrer. Eu apelo perante o Tribunal de Justiça no âmbito estadual. O TJ ele pode o quê? Ou confirmar a sentença ou reformá-la. Esta decisão do TJ que confirma ou reforma a sentença é um acórdão, beleza? Então calma lá. Cabe ao juiz de direito executar sentença ou acórdão em causa de sua competência ou do juiz criminal que condenar a indenização civil. Professor, o que seria executar uma sentença? Gente, por exemplo, o indivíduo ele propõe uma ação indenizatória, ok? A ação é procedente. O Poder Judiciário determina na sentença: réu, você deverá indenizar o autor da ação em 100 mil reais. Legal. É fundamental que o autor da ação ele transforme aquela decisão em dinheiro. É a fase executória, onde ele irá o quê, gente? Executar a sentença e obter a providência jurisdicional. Mas, professor, e se, por exemplo, lá o réu ele não cumpre a sentença? Nesse caso, por exemplo, é fundamental que o exequente, ele indique bens do réu, né, do executado, a penhora. Esses bens serão levados a um leilão ou a uma asta pública, serão alienados e o valor do arremate vai para o credor, para que ele tenha a sua dívida satisfeita. Muito bem, gente, ó. Outra competência que cabe a um juiz de direito. Vamos lá, mais um exemplo aqui, gente. Opa, vamos lá, vem pra cá, fofo. Outro exemplo aqui, gente, ó. Convocar o júri, então cabe também ao juiz de direito, aqui no caso, juiz do júri, convocar o júri e sortear os jurados para cada reunião. Outro exemplo aqui, gente, ó. Conceder habeas corpus, para um pouquinho. Então, a princípio, cabe ao juiz de direito, lógico, né, da esfera criminal, conceder uma ordem de habeas corpus. Gente, não se esqueçam que o habeas corpus é uma espécie de remédio constitucional. É uma ação judicial que a pessoa impetra para quê, gente? Aliás, sempre que o seu direito de locomoção for cerceado, sempre que o indivíduo sofre de uma lesão, uma agressão ou uma ameaça em seu direito de ir e vir, ele pode impetrar um habeas corpus, ok? E o magistrado, verificando realmente que é uma prisão ilegal, ele concederá a ordem de HC. Não se esqueçam que, gente, para que você possa impetrar um habeas corpus, dispensa-se advogado, ok? Lá no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Muito bem. Então, cabe aqui, a princípio, ao juiz de direito conceder a ordem de habeas corpus. Cuidado, hein? Exceto em caso de violência ou coação provindas de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição ou quando for de competência privativa do tribunal. Então, espera um pouquinho. A princípio, quem concede, quem julga habeas corpus? Um juiz de direito. Agora, cuidado, hein? Se a autoridade coatora, se a autoridade pública, por exemplo, que pratica lá o ato, o abuso em relação à liberdade do paciente, for um próprio juiz, nesse caso, a competência para apreciar lá o habeas corpus é do Tribunal de Justiça. Isso aí no âmbito estadual, tá? Muito bem. Vamos lá, gente, ó. Outro exemplo aqui, por exemplo aqui, ó, inciso 12. Cabe também lá ao juiz de direito determinar a remessa de prova de crime ao órgão do Ministério Público para que este promova a responsabilização do culpado. Gente, por exemplo, imaginemos que o magistrado esteja julgando lá uma ação civil, e o magistrado, na condução deste processo, ele nota, por exemplo,
que uma das testemunhas praticou um crime, por exemplo, o crime de falso testemunho. É fundamental que o juiz que julga aquela ação civil, ele remeta os autos ao Ministério Público para que o Ministério Público promova lá a ação, né, para que ele promova lá a denúncia, ofereça denúncia contra lá a testemunha que praticou o crime, por exemplo, de falso testemunho. Muito bem, vamos prosseguir aqui, gente. São várias e várias competências que cabem ao juiz de direito. Gente, por exemplo aqui, ó, vem comigo aqui, ó. Por exemplo aqui, ó. Proceder à arrecadação e ao inventário de bens vagos ou de ausentes. Outro exemplo aqui, gente. Conceder dispensa de impedimento de idade para casamento do menor de 16 anos e do menor de 18 anos. Gente, não se esqueçam que, de acordo com o direito civil, em algumas situações é fundamental que o magistrado ele autorize o casamento de menores de idade, uma das competências. Gente, outro exemplo aqui, gente, ó. Conceder prorrogação de prazo para o início ou encerramento do inventário. Gente, cuidado, porque o inventário é aquela ação que se propõe para quê? Para que os bens do decújos, do falecido, eles sejam lá partilhados entre os seus herdeiros ou sucessores, tá? Então é o juiz que considerar o quê? A prorrogação de prazo para o início ou encerramento do inventário. Gente, são várias competências, são inúmeras competências. É fundamental que vocês analisem todas elas, tá? E verifiquem aí quais são as competências de um juiz de direito. Beleza? Muito bem. Voltemos aqui para o nosso manual caseiro. Voltemos para ele. Vamos lá, gente, ó. Vamos colocar agora aqui outro dispositivo que nos interessa também. Esse aqui, gente, ó. Vamos lá. Artigo 163, artigo 63 da Lei Complementar 59. Ele vai tratar do que, gente? Da carreira da magistratura. Da carreira da magistratura. Gente, não se esqueçam que magistratura. Gente, não se esqueçam que para que você ingresse na carreira da magistratura, é fundamental o quê? Primeiro, que você seja bacharel em direito. E segundo, é fundamental que você seja aprovado num concurso público de provas e títulos. Legal, gente? E não se esqueçam que, gente, o cargo de juiz, ele é um cargo de carreira, ou seja, admite-se a promoção. Perfeito. E outro ponto importante, hein? O juiz ocupa um cargo vitalício. Gente, o que é a vitaliciedade? A vitaliciedade, eu digo que é uma estabilidade turbinada. Por quê? Quando o magistrado adquire a vitaliciedade, ele só pode perder o cargo em uma única hipótese. Em que hipótese? Após uma sentença judicial transitada em julgado. Ok? E, em regra, pelo menos, o magistrado ele adquirirá a vitaliciedade após 2 anos de exercício da magistratura. Ok? Muito bem. E de que forma que é organizada aqui a carreira da magistratura no âmbito do Poder Judiciário Mineiro? Você ingressará como juiz substituto. Vamos lá. Você ingressará como juiz substituto. Juiz substituto. Legal. Depois, alçará voos em sua carreira. Você será aqui promovido, por exemplo, para juiz de primeira entrância. Juiz de primeira entrância. Gente, cuidado, hein? Não é instância. Primeira instância é a mesma coisa que primeiro grau de jurisdição. E segunda instância é a mesma coisa que o segundo grau de jurisdição. Aqui é a primeira entrância. Na verdade, é uma divisão na própria carreira da magistratura. Legal, gente. Ó, então é isso aí. Juiz de primeira entrância. Depois temos aqui, gente, abreviando, ó, juiz de segunda entrância. Legal. Depois mais um pouquinho, ó. Juiz de entrância especial. Juiz de entrância especial. Legal, gente. E por fim, aqui já próxima aposentadoria, desembargador, né? Lá desembargador, lá do Tribunal de Justiça. Tudo bem, gente? Então aqui, no pé da carreira, juiz substituto. E o ápice da carreira, o topo da carreira, desembargador. Beleza?
Então confiram lá no artigo 163 que nós temos lá, gente, de que forma que é organizada a carreira da magistratura do Estado de Minas Gerais. Tudo bem, gente? Paro por aqui então. Um beijo no coração, muita paz a vocês, bons estudos e até a próxima aula.